Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta palestra, promovida pela Escola do Legislativo de Anhembi, que traz o tema Direitos Básicos do Consumidor. Esta palestra será ministrada pelo fiscal regional do PROCON de Sorocaba, senhor Sérgio José dos Reis, o qual agradecemos imensamente por ter atendido ao nosso convite. Muito obrigado, senhor Sérgio. Agradecemos também a diretora municipal do Departamento de Defesa do Consumidor, senhora Ingrid Aparecida Mendes, qual nos auxiliou bastante na realização desse evento. Obrigado, Ingrid. Seja muito bem-vinda. Também presente o presidente da Casa, vereador Rodrigo Elias Pinto, os vereadores Marcos Paulino e Edivaldo Amâncio. Agradecemos também a presença dos diretores de departamentos, dos servidores da casa, os quais nos auxiliam muito em todas essas nossas ações, todos os presentes e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Dando sequência, convido o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Elias, para fazer as suas considerações iniciais. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas vereadores, Marcos, Edivaldo, boa noite aos professores, agradeço aí por trazer os alunos aqui presenciar e prestigiar esse importante assunto que é os direitos básicos do consumidor, porque se tem uma coisa que todo mundo aqui é consumidor. Então, conhecer os direitos básicos, a importância da relação de consumo é um aspecto que vocês vão levar para a vida inteira. Então, espero que seja extremamente proveitoso para vocês essa noite aqui. Agradeço já inicialmente aqui o Sérgio por se dispor a vir até a nossa cidade aqui, compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência com a gente. Agradeço a Ingrid por auxiliar, fazer esse meio de campo nosso da Câmara aqui com o PROCON, tá certo? Então, jovens, prestigiem, aproveitem e depois as dúvidas que todos tiverem aqui, tenho certeza que o Sérgio está extremamente capacitado para sanar, tá ok? Aproveitem a palestra, então. Boa noite a todos. Ah, só mais uma coisa sobre isso. Explica como que vai ser a questão dos certificados, tá? Então, preencher o e-mail certinho para poder encaminhar a certificação de participação depois, tá ok? Obrigado. Obrigado, presidente. Como muito bem lembrou, vai estar passando por vocês aí uma prancheta com a relação. Vocês devem marcar a relação com o nome, e-mail, WhatsApp, etc. E mais alguns dados para que vocês recebam um certificado que a Câmara vai enviar para vocês posteriormente, ok? Não esqueçam de assinar. Conforme anunciamos, temos o prazer de receber hoje o fiscal regional do PROCON de Sorocaba, o senhor Sérgio José dos Reis, para ministrar essa palestra que é promovida pela Escola do Legislativo de Anhembi. Convido, portanto, o senhor Sérgio para dar início à sua palestra sobre direitos básicos do consumidor. Por favor, senhor Sérgio. Opa, agora deu. Boa noite a todos. O meu nome é Sérgio, por acaso é Sérgio Reis. Para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje em atendimento ao pedido da nossa colega do PROCON Municipal de Anhembi, a Ingrid. E, em nome da Fundação PROCON, agradeço à Câmara Municipal do município de Anhembi, na pessoa do senhor Rodrigo, na pessoa do Alessandro, pelo convite para participarmos desse tema, direitos básicos do consumidor. Eu trabalho no PROCON já faz 26 anos que eu trabalho na atividade do PROCON. A nossa atividade é uma atividade que está no cotidiano de todo mundo, como bem disse o Rodrigo. Quando vamos para a cama, por incrível que pareça, já vivenciamos uma relação de consumo. Por quê? Vocês dormem em cima do quê? De um colchão. Colchão é o quê? Um produto. Então,
você, na hora de dormir, já está diante de uma situação que envolve relação de consumo. Quando você acorda, você vai ao toalete. Você está diante de outra situação de relação de consumo? Sim. O quê? Distribuição de água. Você vai fazer a sua higiene, né? Você vai fazer a sua higiene, você vai precisar de serviço de água. Então, já estamos falando de uma outra situação que envolve relação de consumo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, relação de consumo é 24 horas por dia, até quando você dorme, quando você está lá assistindo a sua televisão e você pega no sono pela programação que está passando, a energia elétrica continua rodando, você já pegou no sono, e, no entanto, você está ali vivenciando uma relação de consumo. Então, assim, o ato de consumir é um ato que faz parte da vida. Por incrível que pareça, todo e qualquer ser vivo, independente da ameba ao ser humano, necessita de consumir alguma coisa para sobreviver. Então, vida e consumo estão intimamente relacionados. Mas, no nosso caso, nós vamos falar de uma lei específica, que é a Lei 8.078, chamada Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal. É uma lei federal de aplicabilidade nacional. Por exemplo, o Estatuto do Servidor Público Federal também é uma lei federal, mas só se aplica única e exclusivamente aos servidores públicos federais. Por isso que se fala, Estatuto do Servidor Público Federal. O Código de Defesa do Consumidor é diferente. Ele é uma lei nacional. Ele se aplica a qualquer ente da nação, seja a União, seja o Estado, seja o município. Então, o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública e interesse social. O que vem a ser uma norma de ordem pública e interesse social? O que está escrito no Código de Defesa do Consumidor não pode ser alterado por ninguém, mesmo em havendo concordância. É uma norma que ela se sobrepõe à vontade de qualquer um. Então, é muito importante conhecer o Código de Defesa do Consumidor, porque, além de tudo, o Código de Defesa do Consumidor, ele te ajuda a proteger os seus direitos e ajuda também, inclusive, o fornecedor, porque ele regula as relações de consumo. Então, quando um fornecedor conhece o Código de Defesa do Consumidor, ele consegue, respeitando as normas do Código do Consumidor, também se proteger. Então, embora o Código de Defesa do Consumidor seja uma norma de proteção ao consumidor, ele regula as relações de consumo e, então, auxilia o fornecedor que cumprir a norma, não ter problema com fiscalização, não ter problema com o consumidor. Tá ok? E, além do que, o próprio fornecedor, fora do comércio dele, fora do estabelecimento dele, o que ele é? Consumidor. Então, a relação de consumo é sempre presente e sempre existente. Pois bem, eu quero dizer uma coisa aqui que é muito importante. O Código de Defesa do Consumidor ele apareceu na nossa Constituição Federal em 1988, no ato das disposições constitucionais transitórias. Quando foi feita a Constituição de 88, foi a primeira vez que o consumidor entrou numa norma constitucional. Isso é muito importante, por quê? Porque até então, o consumidor era relegado, e o consumidor, qualquer um de nós aqui tem consciência de que o consumidor é a parte mais importante da atividade econômica, porque é ele que compra, é ele que consome. A única forma da indústria produzir é ter alguém para comprar, ter alguém para consumir. E essa figura importantíssima da relação de consumo nunca esteve presente em nenhum ordenamento jurídico constitucional anterior. Então, foi em 1988, que é relativamente recente, a existência do Código de Defesa do Consumidor. Os jovens não sabem, mas ora, na minha época e de alguns aqui, o senhor Ângelo, por exemplo, vai concordar comigo, na nossa época, a gente verificava, sabe como é que a gente verificava a validade dos produtos? Pela aparência, pela aparência. Você olhava o pão de forma, se ele tivesse embolorado, você falava, esse não dá para comer. Não tinha data de validade. Hoje, que é uma coisa tão comum quando se envolve o Código de Defesa do Consumidor. Antigamente não existia data de validade nos produtos. Então, era muito complicado para o consumidor se proteger. Hoje, tem o Código de Defesa do Consumidor que nós vamos abordar os temas agora. Pois bem, aqui, eu falei de consumo. Se qualquer ser consome, todas as situações que envolvem consumo é enquadrada pelo Código de Defesa do Consumidor? Não. Não. Digamos que o Alessandro, meu colega Alessandro aqui, ele tem na residência dele, ele tem um pé de goiaba. Eu ouvi falar da goiaba de Aimbi. Fui atrás, vi falar que a goiaba de Aimbi é de Tatuí. A pessoa era daqui, foi para Tatuí e não voltou para Tatuí. Eu vim atrás da goiaba de Aimbi. Mas digamos que o Alessandro, então, tem um pé de goiaba lá na residência dele. Para existir relação de consumo, tem que existir 3 fatores. Tem que existir, de um lado, um consumidor, de um outro lado, o fornecedor, e entre eles,
produtos e serviços. Para existir relação de consumo, tem que ser isso. Goiaba é produto? É produzido pelo pé de goiaba, então é um produto. Então, nós temos de um lado uma pessoa que é o Alessandro. O Alessandro tem na casa dele um pé de goiaba. Ele me convida para ir para a residência dele. E aí, ele me convida para comer a goiaba, que ele fala que é uma goiaba branca maravilhosa. Eu vou lá e como a goiaba dele. A goiaba dele é produto? Então, saiba o seguinte, ó. Então, para existir relação de consumo, consumidor, fornecedor, produto ou serviço. Aí eu falo para você o seguinte, ó. A relação de consumo ela é caracterizada pela existência desses fatores. E aí, assim, uma coisa que é primordial. Consumidor é a pessoa que consome. Fornecedor é a pessoa que fornece. Mas a situação do consumidor, para ser consumidor, não é simplesmente consumir. Ele tem que ser destinatário final do produto consumido. Em outras palavras, ele compra alguma coisa para ele utilizar, para ele consumir, ou seus entes queridos. Então, se ele é destinatário final daquilo, ele é chamado consumidor. Então, digamos que o Alessandro, ele tem lá o pé de goiaba na residência dele, e ele me chamou para comer. Eu sou consumidor? Sou consumidor. Ele é fornecedor? Ele que está me fornecendo? Ah, perfeito. Estamos numa relação de consumo? Não. Pelo Código de Defesa do Consumidor, não. E aí que não, isso é importante. Ó, na verdade, essa complicação é importante para se entender o que é relação de consumo nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Porque, para saber isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que conhecer o conceito de consumidor. Quem é consumidor no Código de Defesa do Consumidor? Quem é fornecedor no Código de Defesa do Consumidor? E o que é produto e serviço para entendermos, de fato, o que é relação de consumo resguardada pelo Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, ó, consumidor é a pessoa física ou jurídica. Física é a pessoa natural, jurídica é a pessoa ficcional, a empresa. A empresa também pode ser consumidora, se ela consome um produto como destinatário final. Por exemplo, a distribuição de água e de energia. Se a empresa não é um lava-rápido, a energia, ela utiliza a energia para se manter. Então, ela é um consumidor final do serviço de energia. Por isso que, em certas situações, a empresa pode, sim, acionar o concessionário de serviço público, caso haja má prestação de serviço. Embora, em alguns casos, pode ser considerado insumo, quando se trata, por exemplo, de microempresa, empresa MEI, que são empresas muito pequenas, eles se colocam, sim, na condição de consumidor, pessoa jurídica, quando eles são destinatários finais do produto. Tem que ser destinatário final do produto para ser considerado consumidor. Também pode ser consumidor a vítima do acidente de consumo. Às vezes, eu não sei, como aqui tem muitos jovens, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem vários casos que a gente poderia citar. Por exemplo, eu não sei se os jovens recordam de uma situação que envolveu... eu vou contar a história, ainda que vocês não conheçam, vocês vão entender o que é a relação de consumo. Muito tempo atrás, aconteceu um incidente lá em São Paulo, que foi o acidente da TAM. Pessoas pegaram um avião lá em Porto Alegre e foram descer na capital paulista para suas atividades normais. O serviço de transporte aéreo é um serviço? Então, ele é prestado por uma empresa. Então, nós estamos diante de uma situação que envolve relação de consumo. O que aconteceu? As pessoas entraram no avião. Se elas contrataram um serviço de transporte aéreo de Porto Alegre para São Paulo, eles eram um destinatário final daquele serviço? Perfeito, é isso aí, eles eram destinatário final do serviço. Quando chegaram na capital, por um incidente, o avião derrapou na pista, acabou colidindo, por muito acaso, com o prédio da TAM do outro lado da avenida. Por muito acaso, foi o próprio prédio da TAM, era um avião da TAM, e por muito acaso, bateu no prédio da TAM. Estamos diante de um acidente de consumo? E quem é considerado consumidor? Vamos lá. Perfeitíssimo, excelente resposta. Apenas. Aí vem a pergunta. Aí eu estou falando assim, e os trabalhadores do prédio da TAM que estavam lá no escritório, eles podem ser considerados consumidores? Por quê? Porque eles estão em um ambiente de trabalho onde eles estão prestando serviço para receber dinheiro. Na verdade, nessa situação específica, ainda não. Mas por que nessa situação específica eles são trabalhadores? Posso até citar, por exemplo, a tripulação que estava dentro do avião. É curioso que, por incrível que pareça, a tripulação dentro do avião, eles são prestadores de serviço, eles trabalham para a empresa TAM. Eles podem ser considerados consumidores?
Tecnicamente, não. Por quê? Porque eles estavam dentro do avião e o avião era utilizado para prestação de serviço. Por muito acaso, os funcionários que estavam dentro do prédio da TAM, eles fazem o transporte de serviço aéreo? Eles prestam serviço burocrático dentro da TAM. Mas eles foram vítimas do mau funcionamento do avião da TAM? Foram, porque eles acabaram morrendo no acidente. Muitos morreram, muitos foram mutilados. Qual que é a consequência? Por incrível que pareça, os funcionários do prédio podem ser considerados consumidores. Detalhe, o avião, quando passou por cima da Avenida Washington Luiz, ele atingiu alguns veículos. Essas pessoas dentro dos veículos podem ser consideradas consumidores? Podem, por equiparação. Por quê? Porque foi decorrência do mau funcionamento do avião, que era uma relação de consumo, que causou o dano que acabou ocasionando o problema nos veículos das pessoas. Então, até as pessoas podem ser consideradas consumidores. Então, consumidor, tecnicamente, genericamente, normalmente, é a pessoa que vai utilizar produto ou serviço como destinatário final. O que é utilizar produto ou serviço como destinatário final? É você, por exemplo, comprar uma calça para você usar. É você, por exemplo, comprar uma camisa para dar para o seu irmão. É você comprar uma mamadeira para dar para o seu filho. O seu filho é destinatário final daquilo. Consequentemente, estamos falando de relação de consumo. Para que exista fornecedor, e fornecedor também pode ser a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolve atividade de produção, de montagem, de criação, de construção, de transformação, de importação, distribuição e comercialização. Do quê? De produtos e de serviços. Por exemplo, um pedreiro, ele faz serviços de alvenaria, por exemplo, colocação de pisos. Ele é fornecedor? É. Por quê? Porque ele desenvolve a atividade de prestação de serviços de pedreiro. Então, nós temos aqui, por exemplo, um carpinteiro. Um carpinteiro, ele desenvolve, ele é pessoa física, ele é pessoa natural, ele desenvolve a atividade de carpintaria. Ele é um fornecedor. Nós temos outros exemplos, né? A montadora Fiat, o fast food McDonald's, a distribuidora de energia CPFL, a de telefonia TIM. Nós temos serviços bancários, por exemplo, Itaú. Nós também temos a Sabesp, temos as Casas Bahia. São exemplos de fornecedores. São pessoas que desenvolvem uma dessas atividades aqui, ó. Então, nós já sabemos que é consumidor. Consumidor é aquele que utiliza produto ou serviço como destinatário final. Agora nós vimos o que é fornecedor. Fornecedor é aquele que desenvolve alguma atividade com um fim lucrativo para o mercado de consumo, tá ok? E é o que o fornecedor vende? Produtos. O que é produto? Produto é qualquer bem colocado no mercado de consumo. Já dei alguns exemplos. Já dei o exemplo da camisa, já dei o exemplo da calça. Tenho como exemplo o celular. Tudo isso são produtos. E também tem produto, inclusive, produto material e produto imaterial. O produto material, normalmente, ele é o produto palpável, o que você consegue pegar. Esse daí, por exemplo, o microfone é um produto palpável. Por exemplo, música é palpável? Mas é um produto. Então, música, por exemplo, é um produto imaterial. Você não compra o CD, você compra a música, porque o CD é uma mídia que transporta a música. Mas o que você está comprando, de fato, é a música. Exatamente, exatamente. O imaterial, o programa de computador é outro que é imaterial. O joguinho que você compra para brincar no computador é um produto imaterial. Ele não existe materialmente, mas ele se realiza através de uma mídia. Então você adquire a mídia, mas você não está comprando a mídia, você está comprando o programa de computador. Então, existem produtos duráveis e produtos não duráveis. Por exemplo, o que é um produto durável? Alguém sabe me definir o que é um produto durável? Perfeito. Perfeito. Por que é durável? Porque quando você flui dele, quando você vai usá-lo, ele não deixa de ser o que ele é. Ele continua sendo o que ele é. E aí vem a pergunta, sabonete é duro? Sabonete é duro? Se alguém pegar um sabonete e jogar na sua face, vai machucar? Ele é duro? Ele é duro? Ele é duro? Sabonete é duro? Ele é durável? Não é durável. Embora ele seja duro, ele não é durável. Por quê? Porque quando você começa a utilizar o sabonete, ele já começa a desintegrar. Então ele deixa de ser o que ele é. Pasta de dente, é durável ou não durável?
Não durável. Por quê? Pasta de dente é uma coisa, é um produto, ele é não durável, porque enquanto ele está no tubete, é pasta de dente. Colocou na sua boca, escovou, já não é mais. Então, ele não dura. Vamos ver um outro exemplo. Ventilador, durável ou não durável? Quando você tem um ventilador, ele deixa de ser ventilador só por falta de você ligar? Então, ele é um bem durável. A propósito, basicamente, muitas coisas que nós temos aqui nesse ambiente são bens duráveis. Olha, é incrível o que eu estou falando, mas esses conceitos são fundamentais para você entender o que é direito básico do consumidor. Então, nós temos, já falamos fornecedor, já falamos consumidor, já falamos de produto, mas também temos o quê? O tal do... Ih, está rodando sozinho. Serviços, cadê os serviços? Ei, Cássio, o que está acontecendo aí? Serviço. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Por exemplo, o serviço de um mecânico. Nós também temos o serviço de um odontólogo e também... Saiu de novo aqui. Serviço, ele é feito mediante remuneração. Então, assim, da mesma forma que nós temos produtos duráveis e produtos não duráveis, nós também temos serviços duráveis e serviços não duráveis. Aí vem a pergunta, qual é o seu nome, jovem? Qual é o seu nome? Sim? Mirela, serviço de um mecânico, você acha que é durável ou não durável? O vosso pai teve um problema no carro dele. Ele levou para o mecânico. Você acha que quando o mecânico consertar, o carro vai funcionar durante um bom tempo ou vai quebrar rápido? Se ele consertar, vai funcionar durante um tempo. Então, é considerado um serviço durável. Ninguém leva um carro para o mecânico consertar o carro e daqui a pouco você tem que levar de novo. Tem que ser um serviço que vai durar um tempo. Então, isso é um serviço durável. Por exemplo, eu falei do pedreiro. Jovem, qual é o seu nome, jovem? Qual é o seu nome? Ô Luiz, é serviço de um pedreiro. É serviço durável ou não durável? Hã? Se um pedreiro consertar, por exemplo, ele colocou o piso aqui, não vai durar? Você acha que não vai durar? Você acha que você pisar, o serviço vai se desfazer? Não, vamos tratar no sério para a gente pensar. Você está utilizando aqui, o serviço vai durar, o serviço de um pedreiro? Ninguém contrata um pedreiro hoje para ele consertar e de repente começar tudo a estourar. É um serviço que vai durar. Aí eu vou perguntar, qual é o seu nome, jovenzinho? Sim. Miguel? Não. Perdão. O Cauã, o jovem rapaz aqui, o Cauã. Cauã, eu já estou vendo que você foi ao cabeleireiro. Seu cabelo está impecável. Esse serviço que o cabeleireiro prestou é durável ou não durável? Por quê? Porque naturalmente o cabelo vai tornar a crescer. Então, rotineiramente, você vai ter que buscar um cabeleireiro para manter a sua aparência. É curioso que tem um corte chamado permanente. O corte permanente, ele é durável ou não durável? Pode até chamar permanente. Ele vai durar um pouquinho mais, mas durável ele não é. Olha, é muito importante, então, saber os conceitos de produto durável, produto não durável, serviço durável e serviço não durável. Isso é fundamental para entender o Código de Defesa do Consumidor, por isso que eles sempre aparecem logo no começo. Vamos lá. Princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a boa-fé e equilíbrio na relação de consumo. Alguém sabe o que é vulnerabilidade? Mas o que significa estar vulnerável a alguma coisa? Pois bem, essa é a situação do vulnerável. O vulnerável, em determinada situação, ele está correndo um risco. Está enfraquecido frente àquela situação. Então, ele necessita de uma proteção. E aí, o que acontece com o Código de Defesa do Consumidor? Ele define consumidor é a parte vulnerável na relação de consumo. Por que ele fala que consumidor é a parte vulnerável na relação de consumo? Aí vem a pergunta para o Luiz. Cadê o Luiz? Luiz. Quem era o Luiz? Ô, Luiz, vou perguntar para você, Luiz. Luiz, não, de boa. Você sabe consertar geladeira? O Luiz não sabe consertar geladeira. Quem fabricou a geladeira sabe consertar a geladeira? Então, o Luiz é vulnerável em relação ao produtor de geladeira. E é isso que caracteriza o consumidor como vulnerável. O produtor da geladeira, ele tem mais recurso que o Luiz? Tem mais numerário que o Luiz?
Então, ó, você vê, ele tem vantagens. Quais são as vantagens? Quando eu atribuo vantagem, eu falando assim, é a condição de vulnerabilidade do consumidor e a questão de possibilidades mais do fornecedor. Se o Luiz tiver algum problema da geladeira, ele pode reclamar. Ele vai contratar advogado para reclamar num primeiro momento? A empresa que vendeu a geladeira para ele tem advogado em qualquer momento? Então, o que, que nós estamos? Ó, o consumidor e qualquer consumidor, primeiro, ó, qualquer consumidor, a lei estabelece que o consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele reconhece a vulnerabilidade do consumidor. Isso está na norma. Então, tratou de relação de consumo, consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo. Isso tudo tem consequência lá na frente. E por que o Código de Defesa do Consumidor reconhece a vulnerabilidade do consumidor? Ele tem 3 vulnerabilidades. A vulnerabilidade econômica, a empresa normalmente é muito mais economicamente poderosa que o consumidor. Ele tem a vulnerabilidade técnica, a empresa sabe construir o produto, a empresa sabe consertar o produto, a empresa sabe quanto o produto dura. O consumidor sabe? O consumidor tem conhecimento se quebrar o celular de consertar? Então, ele é a parte mais fraca na relação de consumo. E ele também tem a vulnerabilidade jurídica. Todo mundo aqui conhece de cabo a rabo o Código de Defesa do Consumidor? Conhece? Agora, a empresa ela tem advogado? O dono da empresa ele vai precisar agir ou ele vai pedir para o advogado agir no nome dele? E o advogado vai conhecer a norma? Então, ele tem essa vantagem também em relação ao consumidor. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, ele promove, ele prestigia a boa-fé e o equilíbrio, a transparência e a harmonização das relações de consumo. O que significa isso? A boa-fé nas relações de consumo, caracterizada pelo seguinte, isso é importante também entender. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece a harmonia nas relações de consumo. Em outras palavras, ele diz o seguinte, em havendo relação de consumo, não se pode presumir má-fé. Você não pode partir do pressuposto que o fornecedor é ruim, que ele vai te prejudicar. Você não pode partir desse pressuposto. E nem o fornecedor pode partir desse pressuposto em relação a você. Então, por exemplo, atualmente não está tão em voga, porque atualmente circula muito pouco cheque. Mas quando eu entrei na fiscalização lá nos idos de 2003, cheque ainda era uma forma de pagamento muito usual. Então, por exemplo, era considerado prática abusiva, que é prática que você não poderia cometer enquanto fornecedor, por exemplo, exigir tempo de abertura de cheque. Por quê? Porque presumia-se, não, só aceito cheque com pessoas que têm mais 1 ano de conta. Opa, então para você, quem tem menos de 1 ano de conta é inadimplente, você já está presumindo isso daí, isso é proibido. Por quê? Porque no Código de Defesa do Consumidor parte do princípio da boa-fé, não da má-fé. Então você não pode fazer isso daí. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor consagra a harmonia nas relações de consumo. Aí nós vamos para frente lá. Ó. Garantia contratual contra vícios de produtos e serviços. Pois bem, vamos lá. Seu nome, jovem? Não. Welson. Welson, você comprou a sua camiseta. Ela veio descosturada. O fornecedor é obrigado a trocar? Sim. Ele é obrigado, no caso que o defeito ocorreu antes de eu adquirir o produto. Então, na realidade, assim, aí é que está, por incrível que pareça, o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor em relação a produto que apresenta, tecnicamente, chama vício. Popularmente, chama-se defeito. Tecnicamente, vício e defeito são coisas distintas. Por exemplo, eu compro um televisor, só para ficar claro, para não ficar a dúvida. Eu compro um televisor, ligo, não aparece imagem, não aparece som. Estou diante de um produto que apresenta vício de qualidade. Ele não serve para o fim que ele se destina. Porque pressupõe, se você compra um televisor, se você liga ele, vai aparecer imagem e som. Você ligou, não apareceu imagem e som. Estamos diante de um produto com defeito ou com vício? Com vício. Agora, por outro lado, você compra o televisor. Você liga o televisor. Não apareceu imagem, não apareceu som. Você foi olhar lá atrás para ver se estava alguma coisa solta. De repente, o algo estoura na sua face. Estamos diante de um defeito. O defeito, então, normalmente, ele caracteriza quando ele coloca em risco a saúde e segurança do consumidor e quando ele extrapola o produto. Isso, tecnicamente, é defeito. Mas não tem problema chamar defeito o fato de estar descosturado. Que o descosturado é um vício, embora pode chamar defeito, porque
Popularmente se entende, então estamos resolvidos. Mas o detalhe é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte, se o produto não é bem durável, não é bem essencial, e se a extensão do vício não o torne impróprio para uso e consumo, o fornecedor pode reparar o vício. Por incrível que pareça, pode, está previsto na legislação. Então, por exemplo, você comprou uma geladeira. Uma geladeira ela veio com um risco. Não, geladeira foi um exemplo péssimo, porque geladeira é diferente, porque é produto essencial. Quando o produto é essencial, por exemplo, geladeira, televisores, celulares, no entendimento dos órgãos de defesa do consumidor, geladeira, televisor, celular, cama, fogão, isso tudo é bem essencial. Em sendo bem essencial, a troca tem que ser imediata. Se você comprou e estiver dentro do prazo de garantia legal, que a gente vai falar daqui a pouco, a troca tem que ser imediata. Então, quando se trata de bem essencial, eu vou dar um exemplo bem claro para guardar o que é bem essencial. Você tem um irmãozinho. Perdão, sua graça mesmo? A Mirella tem um irmãozinho, na hipótese. A Mirella tem um irmãozinho. O irmãozinho da Mirella passou ao médico. O médico receitou nesse clima seco que ele fizesse inalação. E aí a vossa mãe comprou um inalador. Chega lá, ligou, o inalador não funciona. E aí? O fornecedor vai ter 30 dias para reparar o vício? Essa que é a pergunta. Tem 30 dias para reparar o vício? Em 30 dias, o seu irmãozinho vai piorar a saúde dele? Se não usar o inalador que foi receitado pelo médico? Vai piorar? Então, consequentemente, a troca tem que ser imediata. Então, esse daí não tem. Então, normalmente, com a defesa do consumidor, estabelece um prazo de 30 dias para o fornecedor corrigir o vício. Não sanou em 30 dias, aí o consumidor pode pedir a substituição do produto, a restituição paga ou o abatimento do preço. Então, por exemplo, vamos ver um produto que não seja tão... Uma camisa, uma bolsa. Vamos pegar a bolsa, que a bolsa, dependendo da mulher, pode ter sido um produto essencial. Mas, de modo geral, a bolsa não é um produto essencial. Então, você comprou a bolsa veio com o zíper quebrado. Qual que é o prazo do fornecedor consertar o zíper? Perfeito. 30 dias. Esse é previsto na norma, está escrito lá. Se você comprou o tênis apresentou defeito, qual que é o prazo para o fornecedor consertar o tênis? Na verdade, o tênis não seria, teoricamente, um produto essencial, porque você consegue sobreviver sem o tênis. Embora a televisão, por exemplo, sabe o que é? No nosso país, há muita má distribuição de renda. Consequentemente, muitas pessoas podem ter o seu único meio de acesso à cultura, de acesso ao lazer, o aparelho de televisão. Então, para a saúde mental da pessoa, por incrível que pareça, a televisão é um bem fundamental, porque talvez seja a única oportunidade que você recebe um salário mínimo, gasta a maior parte dos recursos dela na moradia e alimentação, o lazer dela é o aparelho de televisão. Então, a norma considera o aparelho de televisão como um bem essencial. Já houve uma época em que tentaram fazer um elenco de itens exemplificativos, e ele ia se baixar num decreto, foi feita uma consulta pública para se falar quais seriam esses bens essenciais. Um exemplo, né, porque ele nunca pode ser taxativo, ele é sempre exemplificativo. Mas só que, infelizmente, não prosperou. E tanto não prosperou que é muito interessante falar o seguinte: hoje, no nosso país, vários produtos, o celular, por exemplo, tem juiz que entende que é essencial, tem juiz que não entende que não é essencial. E, olha, deveria entender como essencial até por uma outra questão, porque, assim, a legislação de greve, por exemplo, ela estabelece quais são os serviços essenciais, e ela coloca a telefonia como serviço essencial. Então, só o fato de já existir na lei de greve que o serviço de telefonia é um serviço essencial, o aparelho para eu ter acesso ao serviço é o celular. Então, é um serviço essencial, é um produto essencial. A troca teria que ser imediata, mas não é isso que ocorre. Tem juiz que aceita que a troca tem que ser imediata, tem juiz que entende que tem um prazo de 30 dias para sanar o vício. Aí, não sanou o vício, o que pode fazer? É isso daqui, ó, a substituição do produto, a restituição do valor pago, o abatimento do preço. O vício de quantidade, ele se refere à quantidade de produto que está no recipiente ou na apresentação. Então, por exemplo, você vai no mercado, você vai comprar 1 quilo de arroz. Se você vai comprar 1 quilo de arroz, quando você espera receber? 1 quilo, né? Você comprou 1 quilo, você quer receber 1 quilo. Você chega na sua residência, tem 900 gramas. Tem um vício do quê? De quantidade. Está faltando arroz. Pode reclamar? Não, só pode como deve. Porque, infelizmente, isso ocorre e não é poucas vezes. Como eu já falei, né, quando o produto é essencial, a troca tem que ser imediata. E aí tem um outro detalhe que aqui é na questão da prestação de serviço. Ó.
Problema de qualidade. O serviço que torna o serviço impróprio para uso e consumo. Você contratou um encanador. Você contratou um encanador porque você está tendo um problema na sua residência de vazamento de água. Vazamento é uma coisa essencial? A água é essencial. Se está com vazamento, vai gerar um prejuízo muito grande econômico para você, porque se o vazamento continuar, vão te cobrar a água que está entrando no seu imóvel, tem que reparar. Então, é um serviço essencial. Se ele fez o serviço e não deu certo, ele é obrigado a reexecutar de imediato? É. Agora, por outro lado, é o seguinte, ó, vamos voltar ao piso. O piso é interessante. Observa o piso no chão, ó. Esse piso ele tem um desenho. Vocês observam que esse desenho está sendo seguido em todos os pisos? Ele sempre permanece na mesma posição? Ele sempre permanece na mesma posição para dar um layout, né? Para dar uma forma que seja harmoniosa. Se de repente, no final lá, ele colocou invertido, vai dificultar, lá no finalzinho, lá bem lá na ponta, vai dificultar a aparência do produto de modo geral? Vai dificultar, mas não vai dificultar muito. Então, nesse caso, o que você pode pedir? Você comprou para ter algum problema? Então, se você não comprou para ter algum problema e tem algum problema, vai te impedir de usar? Você pode pedir um abatimento do preço. Então, isso daí também funciona. Então, às vezes, você pode até ficar com o produto, mas você pode pedir, ou com o serviço, e você pode pedir um abatimento do preço para ficar com ele, tá ok? Por isso que fala assim, ó. Sempre assim. O fornecedor ele tem um prazo de 30 dias para assinar o vício. Não sanou o vício em 30 dias, aí passa o consumidor a ter direito à troca do produto, abatimento do preço ou restituição do valor pago. É assim que estabelece a lei. Então, assim... se você comprou o televisor apresentou algum vício, o ideal, isso é importante também, quando você for levar para assistência técnica, pega a ordem de serviço e tira a cópia, porque é incrível. Quando você vai voltar para pegar o aparelho, eles retêm a ordem de serviço. O aparelho apresenta problema novamente, aí ele vai falar que você apresentou depois. Então é sempre fundamental que toda vez que você levar o seu produto para algum lugar, você sempre retenha uma cópia da ordem de serviço, porque vai somar sempre, desde a primeira data que você entregou. Passou os 30 dias, você passa a ter direito à troca do produto, abatimento do preço ou restituição do valor pago, tá ok? Olha lá então, ó, 30 dias, esse daqui, por isso que eu falei para vocês, ó, no nosso país... Lembra quando eu falei de produtos duráveis e serviços não duráveis? Isso por uma questão prática. E isso é fundamental para entender o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos produtos duráveis e produtos não duráveis. No nosso país não existe produto sem garantia. Não existe. Antigamente existia. A partir da edição do Código de Defesa do Consumidor, simplesmente não existe. Welson, quando você comprou a sua camiseta, ela tinha garantia? Sim. Qual que era a garantia da sua camiseta? A garantia ia ter 30 dias. Pois bem, camiseta é bem durável? É bem durável? Quando você usa a camiseta, ela deixa de ser camiseta? Não. Se é bem durável, a garantia legal de produtos duráveis são 90 dias. Todo e qualquer produto durável tem garantia legal de 90 dias. Isso é fundamental você entender. Qual é o seu nome, jovem? Sim. Eduardo, o seu boné tinha garantia quando você comprou? O boné é durável ou não durável? Qual que é a garantia de bem durável? 90 dias. Isso é norma, isso está no Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e interesse social. Tudo. Jovem, qual é o seu nome, jovem? Você jovenzinha. É você, jovenzinha. A Giovana? Giovana, a sua gargantilha, ela é bem durável ou bem não durável? Ela vai deixar de ser gargantilha se ela continuar usando? Vai deixar de ser gargantilha? É bem durável? Tem garantia? Qual que é a garantia de bem durável? Perfeito, agora pegaram. É isso aí, ó. Todo bem durável tem garantia legal de 90 dias. Tênis é bem durável? Qual que é a garantia legal do tênis? 90 dias. Qualquer bem durável tem garantia legal de 90 dias. Eu estou falando de garantia legal. Garantia legal o quê? É o que é estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Pode existir outro tipo de garantia? Pode. Qual a garantia? A garantia contratual. Então, o que é que acontece? Sua graça, desculpa de novo. Mirela, o seu celular rosa, ele é bem durável? Qual que é a garantia do bem durável? 90 dias. Quando você comprou, ele tinha qual o prazo de garantia?
Normalmente, celular, eles colocam 1 ano de garantia. E aí, qual que é a consequência? Ó, o Código de Defesa do Consumidor fala 90 dias. O fabricante fala 1 ano. Qual é a garantia do celular? Qual que é a garantia do celular? Por incrível que pareça, se ele dispuser assim, é 1 ano e 3 meses. Por quê? Porque a garantia do Código de Defesa do Consumidor, ela vem antes da garantia do fabricante. Então, entenda, ó, a garantia do fabricante ela é complementar à garantia do Código de Defesa do Consumidor. Isso é tão verdade, o que aconteceu? Que hoje vocês podem ver na garantia dos celulares. Eles falam assim, ó, este celular tem 1 ano de garantia. 3 primeiros meses, Código de Defesa do Consumidor, 9 meses pelo fabricante. Qual que é a garantia do celular? 1 ano. Aí ele está deixando claro que os 3 primeiros meses são Código de Defesa do Consumidor e os outros 9 meses é do fabricante. Por isso que ele fala 1 ano. Antigamente ele falava 1 ano. Quando ele falava 1 ano, era 1 ano e 3 meses. Por quê? Porque a garantia contratual complementa a garantia legal. Sempre vem depois. Então, por isso que a garantia legal independe de termo escrito. Não precisa estar escrito. Por isso que eu falo, Eduardo. Por isso que eu falo, ó, eu não sei o que a pessoa te falou, mas ainda que ela não tivesse falado nada, o seu boné tem garantia legal de 90 dias. Por quê? Então, aí é que tá, não pode pensar assim. Eu estou falando aqui o que diz a norma. Porque assim, norma todo mundo está obrigado a seguir, conhecendo ou não. Então, assim, no nosso país, tem muita aquela história da lei que pega, mas não é lei que pega. Norma é norma. E você não pode alegar o desconhecimento da norma para deixar de cumpri-la. Por isso que é importante conhecer a norma. Particularmente o Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma de ordem pública, interesse social e defesa da cidadania. Na situação em que o produto a qual você adquiriu vem falando que a data de validade dele, no caso, data de validade jurídica e tudo faz, é de 30 dias, mas legalmente de 90, como é que funciona? Na verdade, assim, ó, vamos falar de novo. Temos que pegar o caso concreto para eu entender a pergunta. Por exemplo, eu vou dar um caso concreto. Eu estou lá na cidade de Itapetininga e entrei numa loja. Eu sou agente fiscal. Eu sou agente fiscal do PROCON há muitos anos, já vi de tudo. Pois bem, entrei numa loja. Lá havia um colchão embalado. Colchão é produto? É bem durável ou não durável? Se é bem durável, tem garantia legal? Qual que é a garantia legal de bem durável? Isso que eu acho legal, todo mundo vai aprendendo e vai repetir, tá certinho. Eu vi na embalagem, estava escrito literalmente, este produto não tem garantia. Isso é válido ou inválido? Meus queridos, Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e interesse social, tudo que estiver contrariando a norma simplesmente não tem validade. Você comprou, você assinou, você registrou em cartório, vai ter validade? Não. Não, era muito comum, antigamente, por exemplo, mensalidade escolar. Ixi, mensalidade escolar. Mensalidade escolar, para vocês terem uma ideia, era uma festa. Na minha época de faculdade, direito eu fiz depois, mas antes eu tinha feito de letras. Na minha época da faculdade de letras, só para vocês terem uma ideia, naquela época, se você ficasse inadimplente, você, no dia da prova, era convidado para sair da sala de aula. É inacreditável, mas isso acontecia. No dia da prova, você estava inadimplente com a faculdade. Te chamavam para ir na tesouraria. Estão dispondo? Estão dispondo? É óbvio que sim. Isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Proibido. Hoje, se vocês observarem, antigamente, os cursos eles tinham validade anual. Vocês podem observar que passaram a ter validade semestral? Por quê? Porque a legitimidade do fornecedor, isso diga-se de passagem é legítimo, dele cobrar pela prestação do serviço. Qualquer um, ninguém trabalha de graça, então ele pode cobrar pela prestação do serviço. Agora, o que ele não pode é expor o consumidor à situação vexatória, à situação de ridículo, para efetuar a cobrança. Isso ele não pode. E como, uma vez iniciado o curso, ele era obrigado a ir até o final, sem constranger o consumidor, a solução que eles viram para eles foi reduzir o período do curso. Ao invés de fazer cursos anuais, faziam cursos semestrais. Ao invés do curso ter 3 anos de duração, ele passava a ter 6 semestres. E se o consumidor ficasse inadimplente nesse período de 6 meses, ele não renovava a matrícula legitimamente. Mas muita coisa aconteceu para se chegar a essa situação. E eu falo para vocês, Código de Defesa do Consumidor, tudo o que acontece no nosso país, muitas vezes o exagero que acaba gerando legislação. Os abusos. Saibam os senhores que quando a gente fala de contrato, eu já estou adiantando, quando a gente fala de contrato, o que acontece?
cláusulas restritivas de direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, deveriam ser escritas com destaque de fácil entendimento. Sabe o que aconteceu? Não escreviam com destaque. Sabe o que o legislador fez? Ele falou até o tamanho da letra. Isso é um absurdo, ter que falar tamanho de letra. E pior, ele falou o tamanho da letra, mas não falou o tipo. O cara vai usar o tamanho doce, só que com tipo. E causa restritiva de direito tem que ser escrita com destaque para a pessoa que está vendo, ela olhar e saber, né, o que restringe a ela. Então é fundamental que as cláusulas restritivas de direito, aquelas que colocam o consumidor alguma condição que vai dificultar a vida dele, tem que ser escrita com destaque. Olha, meu povo, eu já trabalhei muita coisa. Eu vou citar um aqui só para vocês verem os absurdos que a gente vê. Lá estou eu fazendo audiência do PROCON, era uma operadora de plano de saúde, e era o seguinte: o paciente, quando foi submetido a uma cirurgia, usaram um medicamento estrangeiro nele. E aí o que acontecia? A operadora do plano de saúde teve a pachorra, porque tem que ter pachorra para falar isso, que não estava autorizado usar o medicamento estrangeiro. O cara, ele contrata um serviço de saúde, contrata um serviço para manutenção de saúde dele. Quem aqui quer usar plano de saúde? Quem aqui quer usar plano de saúde? Quem aqui contrata plano de saúde para usar? Você contrata plano de saúde para, se em caso você ter necessidade de usar, você vai usar. Como é que pode falar para um cara numa cama, desacordado, o que ele vai poder usar, o que ele não vai poder usar? E aí, o que acontece com o Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte: o fornecedor responde pelos atos dos seus prepostos. O plano de saúde, ele contrata alguém para prestar o serviço. O consumidor tem alguma responsabilidade perante o plano de saúde? O plano de saúde tem responsabilidade perante quem está prestando serviço? Tem a responsabilidade solidária. Qual que é a responsabilidade? Zero. Se o profissional de saúde optou por dar para o consumidor aquele medicamento, se ele entendeu que aquele medicamento era necessário, o serviço está prestado e o consumidor não tem que pagar mais nada por isso, porque ele já paga. Inclusive, todo mundo paga plano de saúde e paga para não usar. Eu não conheço quem paga plano de saúde para querer usar. Você vai usar se for necessário. Então, nós temos no mercado de consumo a obrigatoriedade, então, de reparação dos danos que um produto ou serviço causa ao consumidor. Recentemente aconteceu um problema com, se não me engano, foi o suco Ades. Na hora da produção, o suco caiu um pouco de soda cáustica no suco. E o produto foi para o mercado de consumo, mesmo com esse vício de qualidade. Foi para o mercado de consumo mesmo com esse vício de qualidade. E aí vem a pergunta: o que é feito nesses casos quando acontece isso? Vocês já observaram que nos produtos eles têm data de fabricação em lote? Eles têm data de fabricação em lote justamente para rastrear para onde o produto foi. Porque em caso de acidente, em caso de constatação de que o produto ele foi viciado na origem, seja possível você tirar esse produto do mercado de consumo. E aí, minimizar os efeitos que esse produto poderia causar no ambiente coletivo. Então, é fundamental, então, saber que... Por quê? Porque é o seguinte: até o fornecedor, ele também responde, independente... Isso é importante dizer, fornecedor responde independente da existência de culpa. Se a empresa, no processo de produção, contaminou o produto, se a pessoa consumiu, o fornecedor responde independente se foi culpado ou não. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala da chamada responsabilidade objetiva, que é justamente essa, em que o fornecedor responde independente da existência de culpa. É curioso, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca uma responsabilidade que tem que ser objetivada. Qual que é? A do profissional liberal. Então, por exemplo, se você vai acusar um médico de mau procedimento, ele é profissional liberal. Em sendo profissional liberal, você tem que mostrar que ele foi... que ele agiu por negligência, agiu de forma a causar o dano ao consumidor. Então, nesses casos, há uma exceção à norma, quando se trata de profissional liberal. O chamado recall. Alguém já ouviu falar de recall? Recall? Recall é uma palavra inglesa que significa chamamento. Chamamento. Quando você lança um produto no mercado de consumo e esse produto apresenta algum risco à coletividade, se chama quem adquiriu o produto para corrigir o erro. Existe muito chamamento em relação a veículos. Vocês já viram na televisão? Recall do Chevrolet, recall da Volkswagen. É que algum mecanismo do produto, com o passar do tempo, com a utilização do produto, acaba... Tem um vídeo aqui que, infelizmente, não deu para apresentar, porque está com um problema de... Mas que mostra como deu início o recall no Brasil.
que foi com a questão de uma pessoa que ela adquiriu um veículo da marca Volkswagen, um Fox, carro Fox. Ele foi tentar, ele foi fazer uma compra de Natal, ele ia fazer uma compra bem grande de Natal, né? Então, consequentemente, não ia caber dentro do Fox. Ele teria que rebaixar o banco do carro para a compra entrar no veículo. Ele colocou a mão dele no dispositivo para baixar o banco do carro, o dispositivo levou metade do dedo dele. Arrancou um pedaço do dedo. Ele foi na internet, foi verificar se isso tinha ocorrido, ele não viu casos ocorrendo, mas ele resolveu tornar o caso dele público. No que ele tornou o caso dele público, começou a pipocar um monte de situações semelhantes com o mesmo veículo, com o mesmo modelo. É incrível, mas na época, a montadora ela alegou que isso daí ocorria por causa do padrão do brasileiro. Você acredita que tiveram a paixão de falar isso daí, que é um preconceito deslevado? Por quê? Eles falaram o seguinte, que na Europa, o veículo ele era ocupado por 4 pessoas, e no Brasil tinha que ser ocupado por 5, então eles criaram esse dispositivo. Mequetrefe, justificativa. Justificativa Mequetrefe. Era erro de engenharia, sim. Era erro de construção. Tanto é que hoje, por exemplo, eu tenho um Fox, não tem nada disso. É uma cordinha que você puxa lá tranquila, ela abre, não leva mais dedos de ninguém. Então, nesses casos, é feito o tal do recall, né? Que é o chamamento para se fazer a correção do problema. Então, toda vez que tiver algum produto que apresenta esse tipo de situação, é feito o chamamento para se corrigir. Direito básico do consumidor. Direito à informação. Eu sempre falo que, no meu entendimento, são 2 os direitos mais básicos do consumidor. O primeiro, direito à vida, saúde e segurança. Esse é o principal de todos, porque ninguém pode consumir nada que coloque em risco a sua saúde e segurança. A sua vida, a sua saúde e a sua segurança. E detalhe, esse princípio ele tem que ser encarado com muita seriedade pelo fornecedor. Porque, como eu já disse, o fornecedor responde independente da existência de culpa. Fez o problema, então, se você é fornecedor, vocês jovens, hoje vocês são estudantes. Daqui a pouco vocês vão ser profissionais liberais, advogado, contador. É muito importante vocês guardarem tudo que eu estou falando, porque lá na frente vocês vão poder utilizar isso para entrar no mercado de trabalho. Então, esse conhecimento que vocês têm que ter, particularmente as pessoas que fazem fazer cursos técnicos, vocês vão ser prestadores de serviço. Então, saiba orientar o seu fornecedor, porque uma coisa eu falo assim para vocês, todo mundo sabe que se tem problema com o comércio, você vai lá fazer a fiscalização, tem algum problema, de quem que é a culpa? A culpa é do contador, a culpa é do advogado, a culpa é do PROCON, a culpa é do governo do estado, a culpa é do governo federal, nunca é do sujeito lá que esqueceu que tem normas que tem que ser seguidas na prestação de serviço, na produção de produto, tem normas a ser seguidas. Muitas coisas estão definidas na Associação Brasileira de Normas Técnicas, outras estão estabelecidas por órgãos como a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje, por exemplo, você não pode colocar no mercado de consumo um produto sem rotulagem, não pode. Hoje nós temos um problema chamado alergênicos. Alergênicos são produtos que quando você consome, ele causa algum tipo de alergia. Hoje, por norma federal, por norma da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, você tem que colocar alérgico contém leite, alérgico contém amendoim, alérgico contém... Você tem que informar isso daí para a pessoa ser avisada antes de consumir se ela vai poder ou não consumir aquele produto, tá ok? E aí o que acontece? É dever do fornecedor a resguardar a informação sobre quantidade, as características, a composição, a qualidade, o preço. O preço é fundamental. Qualidade, porque assim, quando você vai comprar um produto, você compra um produto porque você quer? Estou perguntando. Normalmente ninguém compra um produto que não quer, você compra porque quer. E aí, o que você quer quando você compra esse produto? Você quer que o que foi anunciado a respeito dele seja cumprido. Ninguém quer nada além ninguém quer nada mirabolante. Então, assim, a responsabilidade do fornecedor é uma responsabilidade relativamente, não é extensiva. Ele falou assim, o Eduardo comprou o boné, ele espera que o boné tem a viseira, ele espera que o boné ele possa utilizar sem causar nenhuma alergia a ele, então ele tem que colocar uma tinta que não seja alérgica. É essa a expectativa. E ele paga o preço que a pessoa ofereceu. Então não é justo que ele receba o que foi ofertado da forma como foi ofertado? Então, para ele saber disso, ele precisa de informação. As pessoas necessitam de informação, seja na compra de produto, seja na prestação de serviço. Quando vai pedir o serviço, você pode, vamos lá, Elson. Você vai contratar, por exemplo, Elson, um serviço de mecânica. Você quer saber o preço Você sabe consertar o carro?
vai precisar do serviço de mecânica. Você quer saber quanto vai custar, o que vai ser feito, o período? Então, se você vai prestar esse tipo de serviço, você tem que fazer um documento chamado orçamento, em que você vai colocar tudo isso daí. E é importante para vocês falarem lá para os seus empregadores no futuro, para os seus prestadores de serviço, para as pessoas para quem vocês vão prestar serviço, da importância do orçamento prévio. Porque as pessoas não percebem, mas o orçamento prévio, você fazer a descrição do produto, o que vai usar, como vai usar, etc., a forma de pagamento, o início e o término da execução do serviço, é fundamental, inclusive, para o próprio fornecedor. Por quê? Ele fez o orçamento, o consumidor aprovou, não é mais orçamento, é contrato. E aí qual que é o detalhe? O contrato vincula os dois lados. Porque muitas vezes acontece do consumidor fazer a contratação, a pessoa trabalha com o conceito de geladeira. Geladeira é um objeto grande? Se você tem a sua oficina, dá para ter umas 30 geladeiras dentro da sua oficina? Dá para ter? Só se você tiver uma mega oficina. Então, assim, você tem a expectativa que se a pessoa levou a geladeira lá, um dia ela vai tirar para você poder recepcionar outra geladeira. Então, assim, e se a pessoa não vier retirar? Por isso que você tem que fazer um orçamento completo, já que prevê, inclusive, essa situação. Você tem que colocar lá, se você não retirar, você vai estar sujeito a uma multa. Se eu não te entregar no prazo, eu vou estar sujeito a uma multa. Tem que ser uma coisa recíproca, porque se estabelecer por um lado só, não vai ter validade. Não é só o consumidor que tem que ser obrigado, ele também tem que ser obrigado. Se eu não entrego, eu pago multa. Se você não me retirar, você paga a multa. E não pode ser uma coisa absurda, não pode ser uma coisa muito alta, porque também não vai ter validade. Porque nas relações de consumo, sempre baseado no princípio da boa-fé. As informações têm que ser corretas que expressam a verdade, claras que possam ser entendidas, precisas que sejam exatas, ostensivas de fácil percepção e em língua portuguesa. É engraçado isso daí, mas eu já fui em comércio que o preço é informado em moeda estrangeira. Isso pode? Não pode. No nosso país é moeda nacional, é real, tem que ser expresso em real. Se você colocar em dólar, vai ter validade? Não vai ter. Eu uma vez fui no Grande Prêmio de Interlagos, lá, quando faz o Grande Prêmio de Interlagos, várias empresas que vendem souvenirs, né, de Fórmula 1, eles montam uma verdadeira feira lá. São várias barracas, várias cobrando os preços. E, curiosamente falando, várias delas tinham preço em dólar. A justificativa era que estrangeiros iam lá. Isso pode? Não. Pode. E sabe o que é o pior? No dia lá, eu via que a conversão, quando você pegava o preço que ele anunciava em dólar, e você convertia para o real, o valor que ele estava cobrando do estrangeiro era muito maior do que ele cobrava do nacional. Isso também não pode. O mesmo produto com preço diferente, se é estrangeiro, se é nacional. Isso não pode, tá ok? É caracterizado como informação incorreta de preço. Pode ser considerado uma má-fé, mas é considerado como informação incorreta de preço. E, eventualmente, até prática abusiva. Então, o preço, por exemplo, você vai numa loja, está escrito assim, preços a partir de R$19,99 das camisas. Esse preço está certo ou está errado? Esse preço está errado. Por quê? Porque ele não é exato, ele não é preciso. Você consegue entender que qualquer camisa custa R$19,99? Estou perguntando. O que vocês acham? Porque está falando que parte. Se parte, então não é. E quando o fornecedor adota esse tipo de preço, ele é obrigado a precificar cada uma. Por incrível que pareça, aqui tem uma etiqueta de preço, viu? Não dá para ver aí. Mas também é uma situação vedada pela legislação. O que a legislação veda? A informação de preço tem que ser clara, precisa e ostensiva. Clareza, fácil entendimento. Precisa, objetiva, direta, verdadeira. Ostensiva, a pessoa tem que enxergar. Se você olha aqui, você está vendo o preço aqui? Se você não está vendo o preço, chega a informação? Não chega a informação, está errado. Então, a gente sempre fala para o lojista, né? Vocês têm que falar para as pessoas que vocês vão prestar serviço no futuro. Olha a sua vitrine, você consegue ver preço na vitrine? Se conseguir, está boa. Se não conseguir, o consumidor também não vai conseguir, então tem que arrumar. Então, é sempre assim. Aqui é um exemplo de precificação. Aqui é a fixação do preço, esse daqui é um liquidificador, à vista 150 ou 3 de 60, sem juros. 3 de 6 da juros? Olha lá, isso aqui é importante de entender. Porque assim, preço, toda mercadoria tem um preço, todo serviço tem um preço. O preço é sempre expresso em moeda. E
o preço à vista é esse sempre obrigatório. Quando você tem um preço parcelado, você tem que informar o número de parcela, o valor da parcela. Quando o total do parcelamento é maior que o preço à vista, você tem que informar o total do parcelamento, a taxa de juros, acréscimos e encargos. Aí eu pergunto, ó, à vista é 150. 3 vezes 60 dá 150? Então está errado. Então você tem que informar. E aí como é que é? Aí você tem que informar o preço à vista, que é 150, o número de parcelas, que são 3, o total de parcelamento, quer dizer, o valor da parcela, que é 60, o total do parcelamento 180, com taxa de 3% de juros ao mês. Você tem que informar tudo, tá ok? Aqui, ó, esse produto aqui, ele é semelhante a esse daqui? Por que está com um preço diferente? Saiba o seguinte, ó, quando você vivenciar essa situação no mercado de consumo, você ter preços diferentes para o mesmo produto, para o consumidor, por legislação, é sempre o preço menor. Seja o preço menor o da gôndola, seja o preço menor o do leitor, seja o preço menor o do caixa. Para o consumidor é sempre o preço menor. Saibam, senhores, que hoje, por muito acaso, eu vinha para a AMB, e aí então eu entrei mais tarde no trabalho, né? Para não comprometer a 8 horas de jornada, eu entrei mais tarde no trabalho. E aí eu fui no supermercado. Meu povo, olha, tem que prestar atenção. Eu olhei lá, estava escrito assim, ó, massa leve de pastel. De R$ 8,99 por R$ 5,99. De R$ 8,99 por R$ 5,99, massa de pastel, 500 gramas. Qual massa de pastel que eu posso comprar? Massa leve, 500 gramas, R$ 5,99, não é isso? Não é isso que está anunciando? Pois bem, eu peguei o negócio, cheguei lá no caixa e entreguei lá no caixa. Quanto que estava aparecendo? R$ 7,49. Oh, mas eu vi lá outro preço. Tá com a mocinha aí lá olhar. A mocinha veio, eu acho que ela demorou um pouquinho fora do normal. Ela me trouxe uma etiqueta vermelha, em que estava dizendo, massa leve, 500 gramas, com buca, R$ 5,99. Olha, eu falei para ela, olha, minha querida, eu olhei lá, eu vi massa leve, 500 gramas, R$ 5,99. Não estava escrito nada de cumbuca. Inclusive, era um cartaz amarelo, não tinha nada de vermelho. Ela voltou lá e trouxe o cartaz. E o que estava escrito no cartaz? Exatamente o que eu falei. Qual que é o preço que ela me vendeu? O preço que eu vi no cartaz. Ainda que estivesse diferente. Ainda que estivesse diferente mesmo no leitor. O que vale? Vale informação. Se você prestou informação... Aí ela falou para mim o seguinte... Ela falou que quem havia feito o cartaz foi uma moça que acabou de entrar no mercado. E que ela esqueceu de colocar o termo cumbuca. O termo de cumbuca é fundamental para o argumento dele? Para o argumento dele é. Então, você não coloca o termo de cumbuca, qualquer um que está ali, que preenche aquela descrição, massa leve, 500 gramas, porque a cumbuca era uma coisa pequenininha. Eu comprei um pastel um pouco maior. Mas era 500 gramas também. Então, eu até imaginei, 500 por 500 é a mesma massa, só que o formato diferente não vai fazer diferença. Eu acho que a promoção é essa daí. Aí, quando eu cheguei lá, não era essa daí. A pequena era um valor, embora seja 500 gramas, a grande, embora seja 500 gramas, era outro valor. Isso estava no cartaz? Não. Então, me fizeram, abateram R$3 do valor que eu paguei. Abateram R$3. Então, assim, por que abateram? Alguém descobre por que abateram? Não. Porque eu reclamei. Aí é que está o segredo, você tem que reclamar. Se você não reclamar, ninguém... Então, aquela velha história, quem não chora não mama. Mas é verdade, o pior é que é verdade. Se você não reclamar... Por isso que eu falo, você vai no mercado do seu bairro, você vai no mercado da sua cidade, você encontra produto vencido e não denuncia e não reclama, qual que vai ser a consequência? Toda vez que você voltar naquele mercado, você vai encontrar produto vencido. Não tem jeito. Infelizmente isso ocorre. Eu peguei um caso em Buri, que um agricultor, ele falou para mim que ele comprou numa agropecuária milho para as galinhas dele. E ele observou que as galinhas começaram a emagrecer. Aí ele foi observar a realidade do milho, e o milho estava vencido. E aí ele falou, poxa, eu comprei um negócio vencido, depois minhas galinhas, baixou a produção. E aí ele me falou que ele foi para o dono da agropecuária e relatou o incidente. O dono pediu desculpas, etc. Ele manteve o relacionamento com ele até o segundo dia que ele comprou, de novo vencido. Aí ele falou assim, ó, a primeira até dá para perdoar, mas a segunda...
Aí ele denuncia. Está errado em denunciar? Talvez se ele denunciasse a primeira, já não aconteceria a segunda. Ele não denunciou a primeira, deu um voto de confiança para a pessoa voltou a vender produto vencido para ele. Então tem que reclamar. Se não reclamar, é publicidade enganosa. O que é uma publicidade enganosa? A publicidade enganosa é aquela que é apresentada para o consumidor com uma mensagem parcialmente falsa, não é completamente falsa. Por exemplo, eu trabalhei uma vez uma reclamação, vocês lembram, quer pagar quanto? Lembra quer pagar quanto? Era um comercial de uma grande magazine aí, que falava assim para a pessoa, quer pagar quanto? Tem que tomar cuidado com o que você divulga, porque a pessoa pode entender até no sentido literal e até agir de má fé por conta desse sentido literal. Quando fala que quer pagar quanto, dá a impressão de que você pode pagar qualquer coisa, e não é isso que diz a publicidade. Ela não inticiona a falar assim, quer pagar quanto, paga qualquer coisa. Por outro lado, consumidores abriram reclamações no PROCON. E eu trabalhei essas reclamações. E o que acontecia? O consumidor ele dizia o seguinte, olha, eu vi uma geladeira, vi um fogão e vi um televisor. Eu quero pagar R$500 por mês. Ele não está entrando no mérito do valor de cada produto. Ele está falando que ele quer pagar R$500 por mês. Ele pode fazer isso baseado na publicidade, quer pagar quanto? E aí? Pensa. Você vê uma publicidade. Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Você sabe quanto você ganha. Ele está perguntando para você, quer pagar quanto? Você vai lá no comércio, você vê um televisor de R$1.000, uma geladeira de 2.000 e um aparelho de TV por 700. Eu quero pagar R$500 por mês. Eu não estou discutindo o valor dos produtos, eu falo que está legítimo isso daí? É legítimo? É legítimo, sim. Mas qual que era a situação? Quando ele chegava lá para comprar, ela falava assim, quer pagar quanto? Diante das possibilidades que eu tenho. Eu tenho essas possibilidades aqui. Isso é o que está dizendo a publicidade? A publicidade está dizendo que ele tem as possibilidades ou está dizendo para você falar quanto você pode pagar? Então a publicidade é enganosa. E aí vai ser autuado? Vai ser autuado. Pode chorar, mas vai ser autuado do mesmo jeito. Agora tem situações que assim... Por isso que eu falo, o fornecedor tem que tomar muito cuidado quando ele anuncia. Porque quando ele anuncia, o que ele anuncia ele tem que cumprir. Então tem que tomar muito cuidado. Situações que envolvem essas práticas. Uma vez o cidadão comprou, acho que já ouviram falar do suco Ades? Ades, já ouviram falar do suco Ades? O suco Ades ele tem sabores e ele tem um que como é que fala? Ele se chama integral, que parece um leite branco. Pois bem, o mercado ele colocou num folheto publicitário, ele colocou a foto do Ades Sabores e colocou um preço. O consumidor pegou esse panfleto, foi lá no mercado comprar os sabores. Quando chegou lá no mercado, falaram para ele que era só o integral, que era aquele preço. A foto é comunicação? A foto é informação? O fornecedor está obrigado a cumprir? Tá. Aí que tá, o fornecedor tem que tomar cuidado, porque se ele não toma cuidado, porque por incrível que pareça, até na descrição do valor estava escrito Ades integral, só que a foto também estava lá. Quem gerou a confusão foi o consumidor ou foi o fornecedor? O consumidor está interpretando o que está escrito no folheto, então o fornecedor é obrigado a cumprir. E aí aquela situação, o consumidor foi lá, pediu para cumprir, o cara não cumpriu. E aí o consumidor vai reclamar no PROCON. O PROCON vai fiscalizar. O que o PROCON vai fiscalizar no estabelecimento da pessoa? Tudo. Não é por vingança, não. É porque em São Paulo são, sei lá, são milhares de estabelecimentos. Quantas vezes você vai em cada um deles? Uma, talvez a cada 5 anos, 10 anos, sei lá. Então, qual que é a situação? A situação concreta é essa. Se você vai, você tem que ir em todo, você vai olhar tudo. Perdão, alguém está me ligando aqui. Ei, deixa eu desligar esse negócio, senão vai ficar no... Perdão, desculpa, viu? Nem sabe que esse negócio estava pronto. Desculpa. Então, vocês entenderam? É fundamental, então, que se cumpra o Código de Defesa do Consumidor, tá ok? O não cumprimento da oferta, aí é que tá, ó. Você chega lá, no estabelecimento comercial, tem uma plaquinha lá, óleo de soja, R$4,50, é um bom preço? Para quem sabe que é um bom preço, R$4,50 é um bom preço. Ele anunciou, você pegou o panfleto. Ele é obrigado a cumprir? Estou perguntando, o que vocês acham?
ele é obrigado a cumprir. E se ele não cumprir? Você pode exigir o cumprimento forçado da oferta. E aí qual que é o problema? Muitas vezes esses comerciantes, eles colocam um limite de quantidade de produtos para ser vendido naquela condição. Só que o detalhe é o seguinte, vou citar um nome, tudo bem, eu vou citar, vou fazer uma exceção. Ó, um Carrefour. Carrefour é mercado pequeno ou grande? Ele garante 20 por lojas. 20 por loja, ele lançou lá, ele garante 20 unidades do produto por loja. Isso é legítimo ou ilegítimo? Ele simplesmente imprime 20 mil folhetos e garante 20 por loja. Isso é legítimo ou ilegítimo? É propaganda enganosa, descrachada. Porque a pessoa vai ser atraída por aquela publicidade, vai chegar lá, e aí o que estabelece a legislação? Não tem um produto que você anunciou, você vai vender o similar pelo mesmo preço. Então, aí que está. Então, se você anunciou e está na vigência da promoção, ele vai ter que cumprir a oferta com o que ele tiver lá, similar ao mesmo preço. Pode ser um similar mais caro? Pode. Pode ser um similar muito inferior? Não. Não pode. Aí não pode. Tem que ser um similar de padrão igual ou superior. Inferior não pode, não. Ou então não faça publicidade. Ou então, porque assim... Você fez, não, mas eu vendi tudo. Vocês sabiam que o órgão de defesa do consumidor pode notificar, então você vendeu? Vai ter que mostrar todas as notas fiscais de aquisição e de venda para que eu possa verificar se você efetivamente vendeu o que você comprou. Se você não provar, você é autuado. Por quê? Porque a norma fala o seguinte, obrigatoriedade do cumprimento da oferta, tá ok? Bloqueio de telemarketing é uma situação que envolve aquela coisa chata de você ficar recebendo ligação que você nunca quis receber. Então, hoje, no estado de São Paulo, existe uma legislação que permite você entrar no site do PROCON e pedir para que a empresa de publicidade, que a empresa de propaganda, não fique ligando toda hora para o seu celular. Então, se você quiser fazer o bloqueio do telemarketing, é só entrar no site do PROCON e pedir. Tem também o Não Perturbe da Anatel e o código de uso exclusivo obrigatório para atividade de telemarketing é esse daqui, ó, esse prefixo. Então, isso é importante saber. Vamos falar um pouquinho, rapidinho, na medida você. Eu sei que a Valecela não sou eu que faço. Vamos lá. Contrato. Contrato no Código de Defesa do Consumidor, qualquer contrato nas relações de consumo, normalmente são contratos que nós chamamos de contratos por adesão. Por que é um contrato por adesão? Porque quando você toma conhecimento dele, já está escrito. Você não tem interferência no texto do contrato. Então, normalmente, nas relações de consumo, nós temos a figura do contrato de adesão, que a pessoa simplesmente coloca o nome em cima e assina embaixo. E aí que está, colocou o nome em cima, colocou o nome em cima, assinou embaixo, vai ter validade? Elcio? Depende. Lembra que eu falei? Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e interesse social. Digamos, por exemplo, que ele estabeleceu no Código de Relação de Consumo que se você ficar inadimplente, isso acontece, viu? Vai pagar uma multa de 10%. Vai ter validade? Não vai. Ah, mas você assinou. Vai ter validade? Não vai. Ah, mas você registrou em cartório. Vai ter validade? Não vai. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor fala o seguinte, em se tratando de relação de consumo, se tiver multa por inadimplência, era no máximo 2% do valor da prestação, não é do contrato, é da prestação que você está inadimplente. Então, assim, o máximo que ele pode cobrar é 2% de multa. Passou 2%, não tem validade. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública e interesse social. Ah, mas você concordou, você assinou. O Código de Defesa do Consumidor foi feito para você? Foi feito para você? Não, o Código de Defesa foi feito para a coletividade. Então não pode você, mesmo você querendo renunciar ao seu direito, a norma não permite que você viole o direito da comunidade. E o direito da comunidade é o Código de Defesa do Consumidor. Então, mesmo que você assine, mesmo que você reconheça a firma, não tem validade se contrariar o Código de Defesa do Consumidor. Isso para qualquer cláusula. Por exemplo, cláusula de renúncia de correção de defeito, de vício. Você assina lá, eu aceito que você não tenha responsabilidade. Não tem validade. Não tem validade. Por quê? Porque a responsabilidade é objetivo no Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde independente da existência de culpa, exceto no caso de profissional liberal, como eu já falei. Ok? Prazo para reflexão. Vocês já ouviram falar que você tem um prazo para reflexão de determinada compra? Você pode comprar e pode desistir? Vocês sabiam disso? É qualquer situação? Eu estou perguntando. Não. O Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes a pessoa ela confunde as questões que envolvem troca e envolve cancelamento de compra. Toda compra feita dentro do estabelecimento comercial, ela é regida única e exclusivamente apenas para efeito de cancelamento de compra pela a troca do produto em caso de vício.
Não existe outra forma. E saibam os senhores o seguinte, ó, cor, tamanho e modelo não é motivo legal de troca. Nenhuma loja é obrigada a trocar produto algum em razão de cor, tamanho e modelo. A Ingrid comprou uma cama para a mãe dela. Chegou lá, entregou a cama. A cama não cabe no cômodo da casa da mãe dela. O fornecedor é obrigado a trocar? Estou perguntando. Quem conhece a sua casa? É você ou o cara que te vende a cama? Se você compra uma cama que não cabe na sua casa, o cara tem alguma responsabilidade? Ele é obrigado a trocar? Cor, tamanho e modelo não é objetivo legal de troca. Ingrid, você, quando foi efetuar a compra da cama, você falou para o vendedor, olha, eu estou em dúvida, eu não sei se a casa da minha mãe cabe essa cama. Se não couber, você troca? O fornecedor falou, eu troco. Cor, tamanho e modelo não é obrigatório trocar. Ele é obrigado a trocar? Está aí. Ele é obrigado a trocar. Pô, você acabou de falar que não é obrigado. Só que ela perguntou antes. Ela perguntou antes se ele efetuaria a troca. Por isso eu estou falando para vocês. O Eduardo não está aqui, mas, por exemplo, o Eduardo. Digamos que o Eduardo, quando ele tivesse comprado o boné, ele falou assim, olha, eu vou comprar o boné para um amigo meu. Se ele não gostar do boné, eu posso vir trocar? A pessoa ela falou que pode. É obrigado a trocar? É. Pô, mas você acabou de falar que cor, tamanho e modelo não é motivo legal de troca, por que ele é obrigado a trocar agora? Porque foi uma condição para ser efetuada a venda, isso não tem nada a ver com cor, tamanho e modelo. Foi perguntado, ele afirmou que trocaria, passa a ser obrigatório. Ah, mas a troca é uma cortesia. Pois bem, é uma cortesia para a loja a partir do momento que ela divulga, é uma obrigação. É uma obrigação porque é uma condição para ser efetuada a venda, então é obrigatório. Então, lembre-se, cor, tamanho e modelo não é motivo legal de troca. Nenhuma loja é obrigada a trocar em razão de cor, tamanho e modelo, mas Prometeu é obrigado a trocar. A questão da desistência, ela só acontece quando a compra é feita fora do estabelecimento comercial. Então, se você compra algum produto fora da loja, por exemplo, pela internet, por telefone, por reembolso postal, por catálogo, na sua porta, você pode desistir da compra. Você tem um prazo de 7 dias para reflexão. Por que isso é assim? Porque é assim que estabelece a norma. Então, assim, você pode cancelar a compra se você fez dentro da loja? Não. Salvo naquela hipótese que eu falei, que é a hipótese mais longeva, né, mais longa, que é se o produto apresentar vício, ele não corrigiu o vício em 30 dias. Não corrigiu o vício em 30 dias, ele tem direito à troca do produto por outro, ou a restituição do valor pago. É a única possibilidade. Agora, se você comprou fora da loja, eu, por exemplo, cheguei a comprar recentemente um óculos Ray-Ban, uma armação de grau para óculos Ray-Ban. Só que assim, você compra pela internet. Dá para você perceber todas as características do produto comprando apenas pela internet? Puxa a vida, eu comprei aquele óculos Ray-Ban Aviador. O Aviador é um óculos, quando eu cheguei aqui, parecia um óculos de criança. Era um Aviador, mas era muito pequenininho. Eu coloquei assim na face, me escondi atrás do óculos assim. Quer dizer, o óculos não era muito pequeno para mim. Me arrependi da compra. Ele é obrigado a cancelar a compra? Depende. O que depende? Aí é o que tem o fundamental. Primeiro, a condição, 7 dias da compra. Eu não posso demorar para pedir o cancelamento. Passou 7 dias, ele é obrigado a trocar? Não. Olha, eu vou até dizer, então, passou 7 dias, não é obrigado a trocar, não é? Não é isso? Correto. Só que para eu trocar, eu tenho que devolver. O que eu preciso saber para eu devolver? Hã? Isso também é uma condição para ser efetuada a troca. Você tem que devolver com as mesmas propriedades que você recebeu. Tem que devolver com os equipamentos e não pode ter indício de uso, né, de manuseio. Se você se arrependeu, você simplesmente devolve. Mas sabe o que é fundamental mesmo? É você saber localizar quem lhe vendeu. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando se faz compra fora do estabelecimento comercial. Então, antes de fazer a compra, o importante é você localizar o fornecedor. Porque se você arrepender, você vai ter que mandar para ele. Se você não localizar, como é que você vai mandar? Se você não saber quem é, como é que você vai endereçar o produto a ele? Tem como? Então, toda vez que vai fazer compra por internet, etc.,
dê sempre uma olhada nos dados do fornecedor. Se ele não divulgar os dados dele, já começa a desconfiar. Se ele divulgar os dados dele, por exemplo, o CNPJ, vai no cadastro da Receita Federal, verifica se é aquele fornecedor e se aquele CNPJ existe, se está ativo. Se não tiver, desiste, porque vai ser roubada. Porque se você não tiver, o Procon, em certa oportunidade, ele fez inclusive um rol de fornecedores que vendiam produtos pela internet com excelentes preços, porque qual que é a forma de fisgar? Pessoal, infelizmente, assim, todo mundo quer aproveitar uma promoção excelente. Só que milagre, nem santo deve acreditar. Porque assim, milagre em relação de consumo, nem santo deve acreditar. Por quê? Porque se o milagre se a coisa é muito, muito boa, algum problema tem. Então, assim, lógico, você tem lojas idôneas, lojas já com bastante tempo de mercado, que você pega promoções excelentes. E aí dá para confiar. Agora, se é uma loja que você nunca viu, se é uma loja, por exemplo, vocês têm acesso ao YouTube, obviamente, né? Vocês devem ver muita coisa no YouTube. Eu cansei de ver ferramentas DeWalt. Quem vê ferramenta DeWalt é uma ferramenta profissional. É uma ferramenta que qualquer ferramenta DeWalt, se você encontrar ela por menos de R$800, é excelente preço. Agora, por 120 é impossível, né? É impossível, porque a ferramenta DeWalt é ferramenta industrial. Eu cansei de ver no YouTube promoções de furadeiras, de parafusadeiras, de tudo quanto quer dizer, por R$120. Isso é impossível. Você vai se aventurar numa dessa, você vai... como eu falo, é atrativo, quer te convencer a comprar, mas não entra, porque se você entrar, você vai perder dinheiro. Você não vai localizar o fornecedor, eles vão te emitir uma nota falsa, vão te encaminhar um produto falsificado, então não caia nessa daí. Ficou claro, então, quando se pode cancelar a compra? Única e exclusivamente quando ela é feita fora do estabelecimento comercial, prazo de 7 dias, você tem que saber os dados do fornecedor, tá ok? Não, isso aqui já foi. Venda casada. Alguém sabe o que significa venda casada? Venda casada é... Pode falar. Venda casada, no caso, é quando você oferece um produto, só que algo que era para vir junto com esse produto está separado e você tem que pagar pelo algo separado. Pelo contrário, por incrível que pareça, o conceito de venda casada é exatamente o oposto. Por exemplo, você quer comprar, por exemplo, pão. Antigamente, na época do tio Anjo, era muito comum o pessoal oferecer, por exemplo, para você comprar o pão tinha que levar o leite. Para você levar o leite tinha que comprar o pão. Você não podia comprar separado, mas eu só quero pão, não quero leite. Isso é venda casada. Ele te impinge comprar um outro produto que você não quer para você ter aquele produto. Vou mostrar um exemplo que eu peguei no atendimento do Procon. Uma pessoa, quando ela pede empréstimo, o que ela está precisando? Dinheiro. O banco, a pessoa foi no Procon reclamar o seguinte, que ela foi no banco e aí ela foi pedir um empréstimo e aí falaram para ela que ela teria que comprar um título de capitalização. A pessoa que está indo no banco, ela precisa do quê? Ela vai comprar alguma coisa do banco? Não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro. Mas o banco fala para ela, eu só te empresto dinheiro se você comprar. O que você faz? Eu compro. E aí você vai no dia seguinte, eu vou no Procon reclamar. E o que o banco vai fazer? Vai ter que cancelar. Porque é venda casada. Eu só te empresto dinheiro se você comprar. O crédito lá, o título. Isso daí não pode. Você não pode condicionar a compra de uma coisa por outra. Então, toda vez que condicionar a compra de uma coisa por outra, nós estamos falando de venda casada. Deixa eu pegar aqui. É o seguinte, a cidade de Anhembi é uma cidade privilegiada, com todo respeito, por incrível que pareça, isso não é bajulação. É uma cidade que tem Procon municipal. A Ingrid, a nossa colega aqui, ela é representante do Procon municipal, então, entendam algum problema que envolva a relação de consumo, a Ingrid vai estar à disposição para atendê-los. Isso é um privilégio inclusive para o comércio local. Por quê? Porque é o seguinte, não está no conteúdo da palestra dessa daqui especificamente, mas é muito importante saber o seguinte, demandas de consumo, elas são resolvidas no dormitório do consumidor. Eu, por exemplo, sou de Sorocaba. Sou do Núcleo Regional de Sorocaba da Fundação Procon Estadual. Se eu tenho alguma demanda aqui, eu vim aqui na cidade de Anhembi, comprei algum produto, esse produto apresentou algum problema, eu posso demandar lá na cidade de Sorocaba. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele como reconhece o consumidor como uma parte mais fraca na relação de consumo, ele estabelece então o quê?
que neste caso, em havendo um problema, eu posso demandar no meu domicílio, não no domicílio do fornecedor. Então, por isso é fundamental o fornecedor mesmo conhecer essa disposição. Aqui eu vi que logo na entrada ali eu observei informações turísticas. Então, é uma cidade que tem algum atrativo turístico. Particularmente para essas atividades que têm atrativo turístico, tem que se prestar bastante atenção por conta de que pode ter demanda. E a demanda normalmente é na residência, no domicílio do turista, não é aqui. E agora, quando vocês têm um PROCON municipal, muitas das demandas locais são resolvidas no âmbito do PROCON municipal. Então, o PROCON municipal ele atua como um órgão conciliador. Então, assim, se você tem algum problema, e normalmente, esses problemas, normalmente, eles ocorrem, muitas vezes, nem com o comércio local. Muitas vezes é com concessionário de serviço público, é uma Eletropaulo, é uma Sabesp, é uma ANET, são essas grandes empresas que normalmente não têm sede aqui no local. A propósito, voltando naquela questão do vício, se o produto apresenta vício, onde é que você pode levar se o produto apresentou o chamado popularmente de defeito? Onde é que vocês acham que vocês podem levar? Saiba o seguinte, isso é importante saber. Durante o prazo de garantia legal, você escolhe onde você vai levar, viu? Não é o fornecedor, não. Durante o prazo de garantia legal, você pode levar na loja que você comprou. O prazo de garantia legal qual que é? Para bens duráveis? 90 dias. Dentro de, tá vendo isso que eu acho legal, acaba guardando. Dentro desses 90 dias, você pode levar para quem lhe vendeu. Por quê? Porque se está dentro da garantia legal, ele é solidariamente responsável. Então, por exemplo, digamos que a única autorizada para consertar fica em Botucatu. É muito longe, você vai ter dispêndio. Então, você pode levar sim para o lugar que ele vendeu. Na garantia legal, na garantia contratual é o termo da garantia contratual. E é o que vale. Alguém tem alguma colocação para fazer? Alguma observação? Alguma pergunta? É longa a palestra, já falei nem sei por quantas horas aqui. Eu queria mostrar para vocês pelo menos um vídeo, pelo menos umzinho, que é um vídeo, vou dar um jeito de ir ali, de acionar ele manualmente. Porque, olha... pois não, tem uma pergunta lá para fazer. Já devolvo. Boa noite. O senhor disse que consumidor é toda pessoa física ou jurídica, não teve nenhuma especificação. E eu gostaria de saber se, no caso, a Câmara, por exemplo, poderia se enquadrar na aquisição de algum produto como consumidor. Olha, na realidade, na questão do serviço público, o dado é um pouco mais complexo e não envolve nem necessariamente relação de consumo. Vai depender muito de como foi feita a contratação. Porque, normalmente, em ente público, isso daqui não tem nada a ver, e eu consigo responder porque eu fiz direito. Eu estudei direito administrativo, e no caso quando é ente público, normalmente está sujeito à lei da licitação. Ele é obrigado a fazer cotação de preço, ele é obrigado, então, na realidade, o regulamento para regular as relações entre o ente público e o ente privado é diferente. Mas a sua pergunta é importante para esclarecer um outro dado, que aí foi muito boa ter feito essa pergunta, porque é um dado que ia passar batido, e aí, assim, a Câmara, digamos que o município, ele presta um serviço de saúde. Prestar serviço de saúde é um serviço? É um serviço? A sua pergunta foi excelente, que vai me ajudar a responder essa questão que eu tenho que levantar. Serviço de saúde no município é um serviço? Sim. E aí, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor? Não. Por que não se aplica? Aí é que está. Por isso que é fundamental entender. Quando você tem um produto ou um serviço, você paga mediante remuneração. Você tem uma taxa, uma tarifa que você paga para usufruir daquele produto, daquele serviço. No caso do município, do Estado e da União, você paga tributo. Tributo foge, não é remuneração, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Então, isso foge à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para serviços prestados pela União, pelo Estado e pelo município. Normalmente, existem leis de usuário de serviço público. No Estado de São Paulo, por exemplo, existe a lei do usuário de serviço público. Se o Estado faltar em alguma condição que ele é obrigado a prestar,
o Estado ele tem a obrigação de reparar o dano causado ao consumidor, mas com base na lei estadual do serviço público. Existe uma lei específica no Estado de São Paulo, que é a lei do usuário. Então, para vocês terem uma ideia, o Estado... Eu sempre falo, pessoal, o pessoal não acredita. Quando você faz denúncia para o PROCON, denúncia é um negócio muito sério. Vou citar posto de combustível. No nosso estado de São Paulo, é a legislação mais severa, por incrível que pareça. A legislação mais severa do país em relação a fornecedores é a legislação que trata da venda de combustível desconforme ou adulterado no estado de São Paulo. É mais severa, inclusive, que a da Agência Nacional do Petróleo. Porque a da Agência Nacional do Petróleo, ela só tem a previsão pecuniária. No estado de São Paulo, vender combustível adulterado ou desconforme, adulterado é quando você coloca no combustível alguma coisa que não pertence a ele. Aí ele está adulterado. Desconforme é quando você coloca alguma coisa que pertence a ele, mas você está colocando em quantidade incompatível com o que estabelece a norma. Na época que eu fazia fiscalização em postos de combustíveis, por exemplo, havia 2 postos lá na Avenida do Estado, lá em São Paulo, que eles foram denunciados. E aí, assim, denunciou, ele vai ser multado? O que você acha? Vai ser... O jovem aqui vai ser advogado. O jovem aqui pretende estudar direito? Você pretende estudar direito? Nossa, que chique, mas olha, você teria uma excelente advogada, porque você está com uma compreensão muito apurada de questões jurídicas. É justamente o que ele falou. Na verdade, assim, não é porque houve a denúncia que qualquer fornecedor vai ser multado. Na verdade, assim, ele também é um administrado, ele também tem direito à ampla defesa, tem direito ao contraditório, mas necessariamente, em feita a denúncia, vai ser apurado, vai ser necessariamente apurado. Mas esse caso, um posto competindo preço com o outro. Olha, a gente fazia fiscalização no entorno. E assim, outros postos diziam, não sei como é que aquele povo trabalha com aquele preço, porque eu, quando compro para revender, pago mais do que eles vendem. Então, alguma coisa não está batendo aí. Pois bem, foi fazer. Um estava com 73% de álcool na gasolina, 73%. O outro com mais de 60%. Aí, assim, o que acontece hoje no estado de São Paulo? Metrologia, que é a medida, e a qualidade do combustível, em sendo pego, primeiro, a qualidade perde o combustível. Se tiver 50 mil litros lá, o Estado confisca os 50 mil litros. Perde o combustível, é autuado por vender combustível desconforme, perde inscrição estadual. Fecha 5 anos, impedido de atuar na atividade. Então, é severo. Então, assim, é para não fazer. Não faça, porque se fizer, vai ter problema. Alguma outra pergunta? Eu posso mostrar o vídeo? O vídeo, se puder mostrar, é um vídeo muito legalzinho, que era daqueles os irmãos caras de pau brasileiro, que é o Leandro Hassum e aquele outro rapaz lá. O vídeo é um vídeo que fala de uma situação que envolve relação de consumo. É um vídeo já relativamente antigo, é um vídeo em que eles estão narrando o que acontece quando uma pessoa vai de forma desavisada comprar um televisor. Eles querem assistir jogos da Copa do Mundo e estão precisando de um televisor. E aí eles vão numa loja. Lá eles vão se deparar com quem? Com um vender. O que o vendedor quer que você faça? Que compre, que gaste mais o mais possível. E aí vamos ver qual é a consequência desse tipo de situação. Não, acho que... Deixa eu ver. Deixa eu verificar. Tá lá não aparece. Não, então não está aqui. Deixa eu só colocar lá então. É rapidinho, é coisa simples. Não, é coisa simples. Já estou indo aqui. Vamos lá. Cadê o? Cadê? Não é esses os abertos? Não, não é esse daqui não. Cadê o outro? O outro não está aqui. Ah, não está. Então está naquele dali. Deixa eu pegar aqui. É rapidinho. É rapidinho.
Pois bem, senhores, vamos lá. Ó. É o seguinte, alguém tem alguma perguntinha? Olá, então vamos lá. Ó. Antes de apresentar o vídeo, vou falar pouca coisinha, prometo falar pouco dessa vez. É o seguinte, ó, você tem que tomar muito cuidado. Meu professor de economia sempre dizia o seguinte, ó, as vontades humanas são muitas, as possibilidades de atender as vontades humanas, infelizmente, conhecem limite na natureza. Não dá para se ter tudo. E você tem que estabelecer prioridades. Isso é cidadania econômica. Você não pode gastar além do que você ganha. Porque gastar além do que você ganha, você pode trazer problemas para você e para a sua família. Superendividamento, ele causa estresse na família. Ele pode até levar à dissolução da família, por incrível que pareça. Maridos, me permite dar esse exemplo, o caso da levantadora, da jogadora de vôlei. O marido, um dos motivos pelos quais o marido disse que não quis mais manter relacionamento com ela, era por conta do consumismo dela. Ela consumia muito e ele não suportava. Aquilo causava um sofrimento a ele para resolver o sofrimento, resolveu se separar dela. E ela, por sua vez, na falta do marido, sentindo-se desamparada, acabou levando ao suicídio. Então você tem que tomar muito cuidado, porque consumo, você tem que ter você tem que saber quanto você ganha, quanto você pode usar, qual a prioridade do que você vai fazer. Porque se você se desprender disso daí, você vai acabar trazendo problemas. Lógico, aqui eu vou mostrar para vocês uma situação que é um pouco mais jocosa, né, um pouco mais engraçada, mas ela ilustra bem o que é a falta de planejamento na questão do uso dos recursos que você tem. E isso lhe traz prejuízo e lhe traz consequências sérias. Então, embora seja um vídeo cômico, um vídeo para descontrairmos, é importante entender o significado por trás daquilo dali. É importante saber que, mais uma vez, quando você vai utilizar o que você tem que ter sempre em mente que você tem que ter uma coisa que você precisa e que você vai utilizar de forma racional, porque se você utilizar de forma racional, a consequência para você vai ser muito danosa, que vai lhe causar frustração, e isso pode repercutir inclusive para a família. Vamos ao vídeo, então, por obséquio, só para passar. Ter consciência, rapaz. Uma TV
estalinhos, né? Já avisou. E a televisão também, eu já vou ocupar a parede do meu, vai todo decorar, Pedrão. Pronto, tá aí o dinheiro, não dá pra comprar. Não, ainda falta 100 reais, mano. Você não vai querer tirar os 100 reais que a gente tinha combinado de pagar pro pai de santo benzer o pé do Robinho. A gente acende uma vela, pronto, Pedrão. Vamos levar de 42, né? Meia! Ô, Ney, vamos levar de 42. Parabéns! Os senhores fizeram uma ótima compra. Nossa, essa TV de 42 polegadas é incrível. Só o valor de revenda que é baixo, né? É baixo. Quando vocês forem vender para comprar essa incrível TV de 52 polegadas Full HD Master. 52 polegadas? 52 polegadas. Eu quero ver, não. 52 polegadas. Não vem. A gente não tem dinheiro pra comprar essa TV. Calma, Pedrão, eu sei disso. Eu só tô querendo olhar ela, rapaz. Eu conheço os nossos limites financeiros, rapaz. Mas é que eu gosto de estar perto do que há de melhor nesse mundo. Me pensa! Eu te quero! Olha o meu olho! Olha o meu olho! Eu te quero! Eu quero ela! Como é que a gente vai comprar ela? O senhor disse muito bem. Essa TV reúne o que há de melhor no mercado. O HD, multimagem, HD interno, tem até efeito 3D. E tudo por apenas Não. Faz o seguinte, paga logo de 42 antes de você começar a fazer tudo. Vamos tirar todos os fogos de artifício, né? Vamos tirar a bebida. Vamos tirar a bebida, o pessoal bebe água da bica e pronto. Fogo de artifício acabou, não tem nem um estalinho mais. Eu faço com a boca. Eu sei fazer fogo de artifício com a boca. Morteirão de 3. Eu faço morteirão de 12. Pode ver? 12? É, 3 com a boca e os outros... Presta atenção, tirando tudo isso aqui, ó, economizamos aqui... A comida dos vizinhos, Comida dos vizinhos vai comer na minha casa? Tô fazendo gentileza já de dar a televisão, eles que tragam a comida. Traz um biscoitinho de milho pra gente comer, um toque pra fazer uma maçaroca na boca. Palhaçada, rapaz, tô vendo a televisão. Vai vir no meu banheiro, vai usar. O que é? Eu aqui, ó, tirei tudo. Sobrou quanto aqui? Diz pra mim. 4.700, rapaz, ainda falta 500 reais. Peraí, sabe aquela penteadeira velha que tem lá em casa? Velha não, ela é antiga, e é da tia Mengana, foi da tia Mengana, jamais venderás. Peraí, pra que tu quer uma penteadeira lá em casa, molecona, fazendo isso na frente da vendedora aqui, ó? Faça isso na frente de uma criança, rapaz. Dona, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tem um cabelo de presidiário, que precisa daquela penteadeira. Pô, a gente consegue com aquilo ali uns 200 reais vendendo a penteadeira. Tá, e os outros 300? Tu faz questão da máquina de lavar? Lavar louça ou lavar roupa? As duas, pronto, fechado, dona. É nossa! A senhora pode embrulhar a televisão de 52 polegadas, que é nossa! Tudo bem, vou tocar. Agora acabou, né? Agora acabou, porque já tá valendo a pena quase a gente comprou um pacote pra Copa do Mundo. Ah, mas agora sim os senhores fizeram uma excelente compra. Nossa, essa TV é uma das melhores do mercado. Viu? Claramente ela não chega aos pés da top de linha. Eu quero a Gisele Bündchen nas televisões! Eu quero a Copa! É o jeito! Eu quero essa, dona! Pelo amor de Deus! 65 polegadas! Super 65 Premium Extra Plus Full HD Master. Rapaz, 65 polegadas tem o nome dessa TV? Super 65 polegadas. É complicado, Vai que vai. Diz aí. Vai dizer que não valeu a pena a gente vender um negocinho que a gente tinha, deixar de comprar umas outras coisinhas, para ter esse espetáculo de televisão aqui por R$ 7.300. E seu cinema valeu cada centavo. A gente vendeu umas coisinhas, né? Coisa ou outra, pô. Coisa ou outra que a gente tinha assim, mas valeu a pena. Valeu. O que são 7.300? 7.300 não. A gente vendeu tudo e conseguiu 7.200. Onde tu conseguiu os outros 100 reais? Então, rapaz, que eu deixei de pagar a conta. Que conta? Isso aí. É de luz. Pessoal,
Muito obrigado por ter me ouvido. Estou à disposição em outras oportunidades. Agradeço a todos a paciência, o fato de ter ficado aqui. Agradeço a Ingrid, agradeço a Câmara Municipal de AMB pela oportunidade e desejo a todos uma excelente noite. Até a próxima. Muito obrigado, senhor Sérgio, por essa excelente palestra. Sem sombra de dúvida, o senhor nos trouxe hoje informações bastante importantes, bastante produtivas e bastante atuais. Mais uma vez, fica aqui os nossos agradecimentos, em nome da Escola do Legislativo, em nome da Câmara Municipal. Eu tenho 2 recados para dar, pessoal. O primeiro é com relação à lista de presença. Algumas pessoas não colocaram o e-mail ou o WhatsApp para que possamos enviar o certificado de participação. E a segunda é que nós vamos passar agora uma avaliação, para que vocês possam avaliar essa palestra, o que vocês acharam. Seguramente foi muito boa, viu, seu Sérgio? E, nesse momento, eu quero convidar o presidente Rodrigo para que faça os agradecimentos e suas considerações finais. Bom, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por você dispor do seu tempo, vir até a INB para contribuir com a gente, com esse conhecimento que é de extrema importância para a vida das pessoas, né? Como você muito bem disse, a relação de consumo está em praticamente tudo aquilo que a gente faz todos os dias, né? Então, passar esse conceito básico da relação de consumo, dos direitos básicos do consumidor, é de extrema importância para todos nós levarmos o nosso dia a dia, né? E eu achei muito interessante, porque você dá desde exemplos pequenos, né? Por exemplo, uma compra num mercado, que a gente foi comprar massa de pastel, ali, uma diferença de R$3, né? E também a gente sabe das grandes situações, das grandes empresas, né? Citou o exemplo da TAM, talvez os mais novos aqui não lembrem, mas o acidente da TAM. E só para compartilhar um caso também, que nem... Já porque os grandes problemas não estão no pequeno comércio. Muito pelo contrário, ali talvez uma pequena orientação, alguma coisa, a outra se acerte. Mas os grandes fornecedores, agências bancárias muitas vezes, serviço de telefonia, rede elétrica, quer dizer, as grandes empresas muitas vezes que é o grande problema, né? E pela minha área, como eu sou advogado, eu tenho essa formação na pós-graduação de Direito do Consumidor, eu já enfrentei alguns problemas realmente com esse tipo de fornecedor, né? Então é importante sim o cidadão, os jovens, começarem a formar essa consciência, além de vocês levarem para vocês, mas também ajudar na casa de vocês, né? Seus pais, avós, que muitas vezes precisam desse amparo. A gente sabe o quanto de muitas vezes esses oportunistas tentam levar vantagens, principalmente dessa população mais vulnerável, que está na ponta da hipossuficiência. Então, Sérgio, muito obrigado por compartilhar esse tempo com a gente, esse aprendizado todo, tá ok? Pessoal, o Chaguri passou as orientações finais aqui com relação à certificação, então quem não preencheu lá, por favor, preencha lá o e-mail ou o WhatsApp, para a gente poder encaminhar o certificado de participação. E convido agora vocês a compartilhar um tempinho com a gente aí para um lanchinho, tá ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite.